Esse aqui é o novíssimo Hyundai HB20S, o carro que foi lançado em setembro, mas que só agora começa a ser vendido no Brasil. Muita gente achou estranho o design dessa segunda geração. E você, gostou? Achou que está um pouco exagerado? Antes da gente mostrar para você o novo HB20S, ativa o sininho aí, assina o canal e compartilha esse vídeo, porque está no ar Os Especialistas. E para falar um pouco mais sobre o lançamento do novo HB20S, está ao meu lado Luiz Guerreiro, um dos especialistas. Tudo bem, Guerra? Tudo bom? Pessoal? Como eu fiz aqui na abertura, Guerra, eu falei do design do carro, que foi uma polêmica na época do lançamento. Afinal de contas, essa polêmica já passou? Eu acho que já, Henrique, já passou. A polêmica mais forte aconteceu quando a Hyundai divulgou as primeiras fotos do HB20, não é? Isso para tentar neutralizar um pouco o impacto do lançamento do Onix, que aconteceu naquela mesma época, né, em setembro. E não foram fotos muito felizes. E o fato é que, ao vivo, o carro não é tão... O design não é tão polêmico assim. Houve uma ruptura muito grande, mas não é tão... A mudança do antigo no HB20 para esse, sim, o realmente HB20 é outro carro. O HB20 era um carro mais harmônico do que esse, a gente tem que concordar com isso. Mas, ao mesmo tempo, o design é uma questão de gosto pessoal, né? Uhum. Agora, por mais que, enfim, o design seja polêmico, tem gente que vai gostar, assim, vai achar esse design de acordo com o carro, mas, tirando tudo isso, é um carro que ganhou muitos equipamentos, evoluiu bastante, como a gente vai ver, e talvez o design fique aí em segundo plano para quem estiver interessado no HB20, né? Já que estamos falando de design, vamos começar por ele, né? Essa boca aqui, essa entrada aqui, o que você achou dela? Foi o aspecto aí, o elemento que mais chocou, principalmente no hatch. Aqui no sedã, eu acho que essa boca enorme, essa bocarra, ela fica um pouco mais harmônica, né? Mas no hatch realmente chocou bastante. Agora, tudo tem uma isso, caída, né, do porta-mala, tem uma caída. É uma caída da porta-mala, tampa do da capô, tampa do né? capô. Muito acentuada, esse conjunto óptico aqui muito grande, e traz aqui a nova assinatura da Hyundai, que é esse não é uma luz diurna, isso é uma aplicação de LED que também faz parte do Sonata. Aliás, o desenho desse carro foi inspirado no Sonata e no Elantra, que são os irmãos maiores, né? A gente nota aqui que as maçanetas muito bonitas, cromadas, né? Isso não é comum em carro desse tipo. Eu lembro que o Citroën C3 já trazia esse tipo de maçaneta, mas não é tão comum. A gente vê que o teto ele tem uma ligeira elevação aqui até o meio da coluna B. Depois ele vai iniciando uma queda bem suave aqui até chegar na tampa do porta-malas. Isso, aliás, nem parece um sedã, parece mais um notchback. Você vê que aqui essa parte é bem curta, né? E ficou bonita a traseira, né? A traseira é o ponto que causou menos polêmica, né? Você vê que as lanternas aqui também são super dimensionadas, seguindo o mesmo tema do farol. Tem ótima visibilidade. Um aspecto que também causou polêmica na versão hatch foi aquela solução, aquele efeito de teto flutuante, que aqui já não existe. Sabe? Esse elemento aqui plástico no hatch, na coluna C, ficou mais destacado. Aqui não, aqui ele já está um pouco mais discreto. E aqui a versão que nós pegamos para teste, TGDI. Esse identifica o motor, né? O motor turbo com injeção direta.
E o porta-malas do carro, Guerra? São 400 litros. Esse carro, a capacidade aumentou 28 litros em relação à geração, vamos dizer assim, da anterior. Né, da E versão muito bom o sedã. espaço, né? Espaço interno Sim. excelente para um carro desse tamanho, né? Exatamente, muito bom. Mas ainda assim, Henrique, ele perde em capacidade para o Onix, que É é o mesmo? seu principal rival. Bom, esse aqui é o motor turbo GDI. Fala um pouco sobre esse conjunto do motor do carro. Bom, esse é um motor 3 cilindros, que vem sendo usado aí pela maioria dos carros dessa categoria, né? Com injeção direta e comando duplo. Enfim, é um motor bem moderno. A gente lembra que na geração anterior a Hyundai usava esse motor turbo 3 cilindros, mas era uma edição meio limitada. Aqui não, aqui ele faz parte de toda o topo de gama da linha HB20. E esse 3 cilindros, é um 3 cilindros bom? Ele é melhor do que os concorrentes? Olha, é um motor muito eficiente. Eu acho que ele está na média do motor do Onix, né? Que também é um 3 cilindros, só que tem injeção multiponto, não é injeção direta. E também a média do motor usado pela Volkswagen, que esse sim usa injeção direta. Esse tem 120 cavalos, tem torque aflorando, como todo motor turbo, assim, muito baixa rotação. Então é um motor eficiente, sim. E vamos então ver lá dentro Vamos lá. como é que é o carro. Olha, como a gente estava dizendo, o espaço traseiro teve um aumento substancial. Aqui a distância da perna para o banco, e o banco está posicionado na minha posição de dirigir, é de 4,7 centímetros, quase 5 centímetros de aumento de distância da perna para o banco. Esse carro, ele ganhou no total 3 centímetros de distância entre eixos. Bom, a plataforma dessa nova geração do HB20, ela não mudou. Ela foi aperfeiçoada, ganhou aços de maior resistência, aços mais leves, mas ela ainda não é uma plataforma modular. De modo que ela aumentou só 3 centímetros na distância entre eixos. Eu digo só, mas isso já é uma boa diferença em relação ao carro anterior. A largura, que teve um ganho também muito grande, são 4 centímetros, isso é mais espaço para os ombros. E aqui, eu tenho 1,73, as pessoas mais altas podem sofrer um pouco aqui com o espaço da cabeça por conta do caimento do teto, que é muito acentuado nesse ponto. Internamente, Guerra, o que você achou do interior do HB20S? Melhorou muito, Henrique. Você vê que o interior é outro, né? Mudou completamente. A gente vê aqui que o painel está mais organizado, né? Tá Mais clean, né? mais clean. Tem aqui um detalhe interessante, que é essa persiana que você pode manter esse porta-trecos aqui fechado, né? Livre. Com a sua bagunça. Livre dos olhares alheios. O câmbio bonitinho, né? Pequeno e... Sim, a alavanca de câmbio muito bem posicionada, aliás. Aqui temos um ar-condicionado digital, né? Não é um ar de dual zone, ou duas zonas, mas é um ar de fácil mexer no ar. Aqui existem os botões auxiliares para o multimídia. A tela aqui é de 8 polegadas, é isso, Guerra? 8 polegadas, flutuante, acho que é a maior tela, né, entre os concorrentes, essa tem 1 polegada a mais. E aqui tem tudo, né? A gente pode ver que tem Sim, você tem Android Auto, Apple CarPlay. Exatamente. O cluster aqui, a gente tem uma divisão entre a parte analógica, que é o contagiros, e a parte digital, que é o computador de bordo e mais o velocímetro digital, né? Outra coisa bacana aqui no carro é que esse volante ele tem regulagem tanto de altura quanto de profundidade. Isso aqui é uma ótima solução para você encontrar a melhor posição de dirigir. E aqui nessa versão topo de linha do sedã HB20,
gente nota que o tema que a Hyundai escolheu foi essa cor bege para os bancos e aqui parte de revestimento da porta. E ficou bonito, né? Assim, apesar de ter black piano, ter alumínio, né? E ter esse plástico aqui, a combinação não ficou uma coisa que solta os olhos. Né? Não chocou, né? Não chocou tanto. É uma boa combinação. Aqui, esse apoio de braço, ele tem uma regulagem de distância, né? E aqui embaixo dele a gente tem também um outro porta-trecos. Então tá bem servido. Duas saídas USB. Copo, bagunça aqui, parte das portas. Porta-luvas de boa capacidade com iluminação. É um carro bem resolvido para a categoria. Vamos dar uma volta com ele para ver como é que ele se comporta na cidade? O botão de partida tem a chave presencial, né? Start Stop. Exatamente. Tem um sistema Start Stop que você pode desativar. E como a gente vai falar agora durante essa avaliação, é um carro que ganhou muitos itens de segurança. Vamos lá? Vamos lá? Esse motor, como todo motor, 3 cilindros, ele tem um funcionamento um pouco mais áspero, né? Que em relação a 4 cilindros, em relação a 6 em linha, que é o motor mais equilibrado que existe. O pessoal de casa entendeu o que isso quer dizer com áspero, ele pede mais rotação, é isso? Ele faz um pouquinho mais de barulho? É de aspereza mesmo. Ele tem a gente sente no volante e no pedal do acelerador que ele não é um motor suave, ele tem sempre alguma interferência. Mas você vê que ele tem boa disposição, né? Assim, o torque máximo dele já chega em baixa rotação, 1.500 giros você já tem um torque, isso em função, obviamente, do turbo e do sistema de injeção direta, que é uma tecnologia bem cara, né? Tanto é que esse motor só é aplicado nas versões mais caras e sempre associado a esse câmbio automático de 6 marchas com conversor de torque. Ele é silencioso, né, Guerra? O carro... Ele é silencioso, a aspereza não tem nada a ver com o nível do ruído. Ele é um motor silencioso. Assim, a gente nota que ele é bem disposto, mesmo porque esse carro é bem leve. A gente tem todos os números aí de relação peso-potência, tanto dessa versão, a sedã, quanto dos concorrentes. E a gente vai falar aqui basicamente de Onix Sedan, tá? Que é o grande concorrente dele no mercado, é esse, né? É maior, é o líder de mercado, né? E a gente nota que agora nessa transição de uma linha, de uma geração para outra do HB20, o HB20 perdeu a segunda posição, mas essa linha, tanto hatch quanto sedã, deve retomar isso e se manter na segunda posição. Para explicar para o pessoal de casa, quem é líder no mercado é a GM, né? Com o Onix. Absoluta, líder absoluta. No sedã, no hatch, o HB20 continua líder, como vice-líder, né? No hatch. Ele foi passado pelo K. Também no hatch? Também no hatch, mas acho que isso também é aquele ajuste de produção entre Exatamente. E tem que lembrar também, Henrique, que a produção da Hyundai em Piracicaba, ela tem uma fábrica aqui no interior de São Paulo, em Piracicaba, ela é limitada a 210 mil carros por ano, que não é uma produção alta, né? Quer dizer, e além de HB20, lá também é feito o SUV Creta. E o fato é que a Hyundai não tem o menor interesse em aumentar essa produção por enquanto. São 210 mil em 3 turnos. Então isso explica também um pouco o posicionamento do carro nesse ranking, né? Então hoje esse carro está em terceiro colocado, mas a pergunta ele tem atributo para voltar? Tem atributos para poder voltar à vice-liderança e até incomodar o Onix, ou o Onix está tranquilo, não tem para ninguém o Onix? Olha, é uma boa pergunta, porque como a gente disse na apresentação desse carro, ela encheu o Onix de conteúdo e não aumentou o preço.
Então, tudo vai depender dessa política de preço, não é? Mas é óbvio que o Onix vai manter a liderança, mesmo porque é um excelente carro e a capacidade de produção da GM é maior do que a da Hyundai. Mas eu acho que a tendência é esse carro se voltar ao segundo posto e se solidificar nessa posição. Mesmo com esses problemas que saíram agora de 2 Onix pegando fogo, você acha que isso não vai, em nenhum momento, vai atrapalhar as vendas do carro no Brasil? Henrique, o que poderia atrapalhar o Onix em muito foi aquele primeiro teste de impacto feito pela Latin NCAP, que o Onix saiu muito mal. E ao contrário do que se previa, as vendas aumentaram. Então é óbvio que esse problema aí do incêndio é um problema muito mais grave, quer dizer, relativamente mais grave, causa mais impacto a imagem é mais forte, né? Exatamente, mas a gente sabe que isso é uma máquina e as máquinas estão sujeitas a falha. Óbvio que essa é uma falha, de certa forma, imperdoável, mas pode acontecer. O fato é que a GM trabalhou rapidamente e isso vai ser... estancado? Sim, rapidamente. Então a Hyundai tem que fazer um bom trabalho ainda para poder, obviamente, voltar ao seu lugar de vice-liderança antes de mirar. Eu acho que ela vai voltar naturalmente, mas aquilo que eu falei, ela está muito presa capacidade. À limitação de produção, né? São 210 mil carros por ano. Então não é uma capacidade absurda. E ela não vai mexer nisso enquanto a gente não tiver um cenário econômico mais favorável. Mas voltando a esse carro, é assim, ela fez um bom trabalho, quer dizer, dentro das limitações dela, essa plataforma é a mesma plataforma da geração anterior, não é como na Volkswagen, no caso do Virtus, e também não é no caso do Onix, da General Motors com o Onix, é uma plataforma modular. Essa é uma plataforma usada na geração anterior, ela só aumentou 3 centímetros no comprimento, 4 na largura e 3 centímetros no entre-eixo, mas isso foi com o deslocamento dos eixos dianteiro e traseiro, né, para ter esse aumento, esse ganho. E ao contrário de Volkswagen e de General Motors, esse carro, o sedã, manteve o mesmo entre-eixos da versão hatch. Para gente ter uma ideia, o Onix Sedan, em relação ao Onix Hatch, ele tem um aumento de 5 centímetros no entre-eixo, que é uma coisa absurda, né? 5 centímetros é uma distância entre eixos, é a diferença de uma kitnet para um apartamento maior. Parecem números pequenos, né? 5 centímetros, mas isso faz muita diferença. E a gente percebe realmente o carro bem espaçoso, né? Sim, ele ficou em relação ao anterior. Porta-malas, né? Em relação ao anterior, ficou muito espaçoso e uma coisa importante, ele ganhou equipamentos de segurança inéditos nessa categoria. Ele, por exemplo, ele tem um sistema de frenagem autônoma. Até 50 km por hora, se você está se aproximando de um obstáculo e por algum motivo não pisar no freio, ele freia sozinho. Também tem um sistema interessante de permanência em faixa. Ele também tem isso? Tem um sistema de permanência em faixa que ele tem uma característica. Ele consegue memorizar a faixa de rolamento e se manter dentro desse trilho, mesmo que a faixa esteja apagada. Legal. Isso não tem em carros dessa categoria, isso é inédito. E um motor bem disposto, como a gente falou, né? São 120 cavalos, mas a vantagem é que esse carro é bem leve. Você vê que o câmbio é excelente, responde bem, ele tem um câmbio muito rápido, engates muito justos. A Hyundai fez um bom trabalho.
Legal, Guerra. Chegou a hora então da gente dar as notas dos especialistas. A gente começa sempre pelo conjunto mecânico. Eu já peguei esse carro antes de dirigir, já fui com ele andando. Eu também gostei bastante desse conjunto motor e câmbio. Eu dou nota 8 para ele. E você? Olha, Henrique, é um motor moderno, injeção direta, um câmbio muito bem acertado, é um câmbio de origem Hyundai, é feita pela própria Hyundai. Eu acho que por esse motivo também sigo o seu 8. No design é aquela coisa de, né, como você falou, é gosto, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gostei muito da solução do carro. Eu achei que a traseira ficou muito bonita, a frente dá uma assustada quando você olha pela primeira vez. Nossa, isso é um HB20 mesmo. Mas ele virou, como você disse, também um mini Sonata, né? um mini Elantra. Eu achei que no conjunto da obra ele também ficou bonito, então eu também vou dar 8 para o design do carro. E você? Eu vou dar 7,5. 7,5. Eu acho que... Você não gostou tanto? Olha, design, como a gente cansado de falar, é uma questão de gosto. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Assim, eu acho que foi uma ruptura muito grande em relação à geração anterior. Que aí dá uma assustada no consumidor. Não é que assustou, é que eu achei que esse desenho poderia ser um pouco mais harmônico. Então eu dou 7,5, que não é uma nota ruim. Na tecnologia, você aí já falou que o motor, né, é um motor super moderno, assistente de faixa, de frenagem, para um carro desse porte, né, de entrada, num carro de sedã. Por isso eu vou dar 8 também para a tecnologia do carro. E você? Eu acho que faltou aqui, a Hyundai perdeu a chance de ter uma plataforma modular, né, mais moderna. Do 7,5. Na segurança, ele não tem nada muito além do que outros carros têm, só na versão mais top, que tem com 4 airbags, né? Exatamente, as Mas versões normais só tem 2. Tem 2, então ele não tem grande diferencial. Para você ter 4 airbags, você tem que ir lá para cima na última versão. Então, como eu não acho que ele trouxe grandes impactos em termos de segurança, eu vou de 7 na segurança do carro. Olha, apesar de contar só com os 2 airbags laterais extras só nas versões topo, a gente não pode esquecer que todas as versões têm esse sistema de frenagem de emergência e também tem esse sistema de permanência em faixa, a câmera de ré também. Qual foi a sua nota? Eu dei 7, porque eu joguei essas duas coisas lá na tecnologia, mas... Tá. Olha, para isso eu dou 8. Para segurança. Legal. E para a gente terminar o preço, ele começa em R$53.990, 54 mil, vai até R$78 mil, o que realmente é um valor bem alto, né? Para um carro dessa como categoria. Não vai ser a versão mais vendida, a gente sabe disso. A topo de linha, né? Porque aí o consumidor prefere com R$80 mil pular para uma outra faixa de preço, outra faixa de carro. Exatamente. Mas tá no line-up lá, né? Então ele vai de 54 a quase R$80 mil. Acho puxado para esse público, por isso eu vou dar 7 no preço, que eu achei que o preço é salgado. Eu concordo com você, eu também dou 7, eu acho que... Até porque ela poderia ter sido mais ousada e enfrentar mais a General Motors, né? O Onix, então ela perde em preço pro... É que a General Motors foi ousada demais, né? Em manter esse preço. E pedir isso pros coreanos é demais, né? Pedir pro coreano ser ousado é um pouco demais. E nota que a GM não precisava levar o preço a esse nível, né? Porque já era líder, liderança, né? folgada. E a Hyundai podia trabalhar um pouquinho melhor nessa questão de preço e deixar um preço mais acessível. Só contando os bastidores aqui pro pessoal, quando a General Motors lançou esse carro uma semana antes, né? Lançou o Onix uma semana antes da Hyundai lançar o HB20. Quando ela disse que ia custar o mesmo preço, todos os jornalistas que estavam presentes na sala falaram: nossa senhora, né? Vamos ver o que os coreanos vão fazer. E estava todo mundo esperando uma reação, que não houve com relação a preço, né? Então a GM foi realmente muito ousada e esperava-se uma reação dos coreanos, que acabou não vindo
enfim. Exatamente, É eu uma acho coisa que mais forte dos americanos mesmo. eu acho que a General Motors com o Onix surpreendeu muita gente, né? Porque ela colocou muito conteúdo no carro, principalmente esse conteúdo de conectividade, né? Ele tem um Wi-Fi interno que não é de graça, a gente sabe. Tem um custo isso. Mas é um carro com uma plataforma nova, um motor novo e manter o mesmo preço, isso foi uma atitude muito ousada, surpreendeu todo mundo e quando se viu, já era tarde, né? A Hyundai não teve esse poder de reação rápida. Oh, peraí, vamos manter o preço aí por um tempo. Mas, Legal. Esse então foi o teste do HB20S em Usos Especialistas. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, né, como sempre a gente pede para você ativar o sininho aí, para sempre que a gente fizer uma matéria, você ser avisado. Se você gostou, sabe de um amigo, de um parente que vai comprar um carro como esse, ou tem um carro como esse, você manda para ele o vídeo para ver se ele gosta, se ele compartilha, né, Guerra? Então, é isso aí, pessoal. Continuem nos prestigiando, muito obrigado pelo seu tempo, né, pela sua audiência, pela sua paciência. pela sua paciência, e escrevam qual teste você gostaria de ver aqui nos especialistas. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo programa.